Eduardo não precisa, o Eduardo não precisa ser apresentado, mas Edu, eu queria ver se depois que você falar tudo, é, qual o trabalho que teve o maior impacto no ACC, qual o trabalho que você acredita que mudará a conduta e diretrizes, e se teve alguma novidade assim, que nunca tinha aparecido em outros congressos. Tá? Eu acho Perfeito. que isso aí é uma coisa boa. Vamos lá. Vou apresentar então aqui os estudos e no final a gente tenta responder durante, a gente vai fazendo uma discussão e acho até que algumas dessas questões vão ser respondidas. Primeiro, eu queria agradecer a Bia, né, pelo convite de participar dessa reunião falando dos highlights do American College. Eu até gostei, Bia, da gente se destacar um pouco ali daquele período onde todo mundo faz highlights, né? Highlight a gente sempre vê logo depois do evento, existem os highlights das universidades, das escolas médicas, das sociedades médicas, né? A SOCESP faz 2 dias de highlights, mas nem todo mundo tem tempo de ver isso. Então eu achei que um highlight temporão, né, fez com que a gente pudesse até esperar um pouco a divulgação de alguns trabalhos, digerir alguns resultados. Então, eu achei salutar que a gente fizesse agora os nossos highlights. Eu vou te dizer que a minha opinião de alguns estudos hoje está até mais madura do que quando eu vi a apresentação do American College e a gente vai ali discutindo na hora os estudos. Então, o American College desse ano foi em Chicago, foi um evento, né, que eu tive a oportunidade de participar presencialmente, muito interessante do ponto de vista da quantidade de estudos apresentada, principalmente na área, um viés aí de quem estava lá, eu, que sou especialista em aterosclerose coronária, né? Muito para a minha área especificamente, como eu estava falando aqui antes de começar essa apresentação com a Meire, pouco trabalho em cardiomiopatia, em ciência cardíaca, em arritmia, trabalhos pequenos, mas muita coisa em doenças metabólicas. Eu vou apresentar aqui principalmente os estudos do primeiro dia, dos primeiros late breakings, que são os estudos principais, e alguns estudos interessantes que não são estudos grandes, mas que tentam responder, às vezes, até a perguntas antigas que a gente tem. E a gente vai passar por esses estudos de uma forma bem rápida, eu vou tentar ser breve nas apresentações, mas já de uma forma opinativa, falando o que eu penso de cada um desses resultados. Então a gente vai começar esses highlights apresentando o estudo SOUL, o estudo com semaglutida oral, tendo como objetivo aqui a redução de eventos cardiovasculares numa população de prevenção secundária, um estudo que já era esperado há muito tempo. A gente sabe que a semaglutida via oral, inclusive, já é uma droga comercializada e utilizada, assim como a semaglutida subcutânea. Já existe um estudo prévio chamado Pioneer 6, que foi o estudo, inclusive, que embasou a aprovação regulatória da semaglutida por via oral, demonstrando a segurança dessa droga numa população com diabetes. Lembrando que aqui a gente está falando das doses de 3, 7, 14 miligramas, ou seja, população com diabetes, mas faltava um estudo desenhado para superioridade. Aqui a pergunta não é se a semaglutida ela é segura ou não inferior. Aqui a pergunta é se de fato ela é superior ao tratamento padrão numa população com diabetes, e aqui num cenário mais crítico, que seria uma população com doença aterosclerótica estabelecida ou doença renal, né, que já caracterizaria um alto risco. E esse estudo estava sendo muito esperado porque ele é muito maior do que o estudo Pioneer 6. Aqui vocês vão ver que foram mais de 9 mil pacientes, 9.650 participantes. Vejam vocês com diabetes tipo 2, tendo pelo menos uma dessas condições. Doença coronariana, cerebrovascular, doença periférica ou doença renal. O escalonamento de dose 3, 7, 14 miligramas, que é o que se faz na prática clínica. E aqui o objetivo seria avaliar a superioridade da semaglutida oral versus o placebo, né, um grupo que teria o standard de care mais o placebo, em relação a eventos cardiovasculares. O desfecho principal era de morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. Existia ainda um desfecho secundário confirmatório de 5 pontos, que incluía também desfecho renal. E esses desfechos eles são hierarquizados, né? Então você só prossegue na apresentação dos P's da significância se eles vão sendo significantes, até para evitar a apresentação daquele monte de dados significante e não faz nenhum sentido. E aí só prosseguiria para o P de mortalidade cardiovascular ou de eventos de membro se eles forem sendo significantes, né? Então, quando acabar a significância, vocês vão observar
o P para de ser apresentado, mas óbvio que a gente tem ali acesso aos gráficos, ao hazard ratio, e a gente consegue interpretar esses dados. Mas o grande objetivo eram desfechos cardiovasculares, morte cardiovascular, infarto e AVC não fatal. Essa é a população do estudo, uma população grave, né? Se a gente observar em termos de diabetes, uma glicada em torno de 8, o IMC por volta de 31, a duração de diabetes de quase 15 anos. Vejam vocês aqui uma população interessante, mais de 50% de doença aterosclerótica estabelecida, prevenção secundária verdadeira, e somado doença aterosclerótica mais doença renal, em torno de 27%. Então, só com disfunção renal, cerca de 13%. Apesar de ter essa pré-especificação de ter doença renal, quando a gente vai ver o ritmo de filtração médio da população, ele não é tão baixo. Isso a gente vai ver, vai refletir nos desfechos, é em torno de 73, 74 ml por minuto. Então, diferente de alguns estudos prévios desenhados para essa população com disfunção renal, aqui era um dos componentes do critério de inclusão, mas o ritmo de filtração da população não era tão baixo. Uma PCR ultrassensível, medindo aqui inflamação residual em torno de 2, uma população, se a gente considerar aqui os intervalos interquartis inflamada, vamos dizer assim, ou pelo menos metade dela tinha uma inflamação residual. E um dos dados muito interessantes desse trabalho, né, os estudos com inibidor de SGLT2 e agonistas de GLP-1, eles foram publicados quase que simultaneamente. Eles começaram as suas publicações há mais ou menos 10 anos, em torno de 2015. Então, os primeiros estudos com essas moléculas, que na época eram novas, há 10 anos, eles foram separados. Então, os estudos com inibidor de SGLT2 não tinham agonistas de GLP-1, e os estudos com os agonistas de GLP-1 não tinham inibidor de SGLT2. Então, você não tinha a possibilidade de você avaliar se a presença ou ausência da outra classe modifica o efeito da classe que está sendo testada no estudo. E esse é um dos estudos com a maior taxa de uso de inibidores de SGLT2 dentro de um estudo com agonista de GLP-1. A gente tem aqui cerca de 26,9% de uso de inibidores de SGLT2 já no baseline, e é descrito que no decorrer do estudo, 49% da população, no meio do estudo, no decorrer do estudo, usou a medicação. Então, esse estudo vai permitir a gente avaliar se a presença do inibidor de SGLT2, de alguma forma, modifica os resultados do uso da semaglutida por via oral. E já indo direto ao resultado, foi um estudo positivo, isso já tinha sido inclusive anunciado pela empresa que financiou o estudo, que é a Novo Nordisk, uma redução de 14% de eventos cardiovasculares combinados, de desfecho combinado, né, com P significante para superioridade. Então, um estudo que demonstra aí que o uso da semaglutida VO foi superior ao placebo, reduzindo 14% desses eventos. O desfecho confirmatório secundário, que incluía os desfechos renais, não foi significante. Uma das explicações para isso, porque a gente sabe que existe o estudo FLOW, que é um estudo com semaglutida subcutânea especificamente na população renal, é um estudo positivo, inclusive o benefício renal dessa classe de drogas, ela já está em diretriz, mas talvez o fato de ser uma população que tem um ritmo de filtração não tão reduzido, talvez não tenha permitido demonstrar esse benefício renal, ou pelo menos com significância estatística, né? Um P de 0,09 não foi significante, e aí o que a gente observa é que a partir daqui a gente não tem mais os P's, mas a gente consegue ver os intervalos de confiança. Então, a gente vê que para a morte cardiovascular também não teve diferença, mas que aqui sim foi bem interessante esse dado, apesar de não ter o P, a gente vê um intervalo de confiança aqui, que bate em 0,96, um intervalo de confiança superior. Então, em relação a eventos de membro, ou seja, redução de hospitalização por isquemia crônica ou aguda no membro, a gente tem uma redução aqui de cerca de 29% desses eventos, a curva abrindo aqui depois de 2 anos. Então, é muito interessante quando a gente olha os componentes desse desfecho. A gente sabe que os inibidores de SGLT2 são drogas muito úteis na prática clínica, e eles reduzem mortalidade cardiovascular em alguns cenários, reduzem insuficiência cardíaca, e são utilizados para todo o espectro da insuficiência cardíaca reduzida, melhorada ou recuperada, e CFEP discretamente reduzida, e melhoram desfechos renais. Mas os inibidores de SGLT2, por exemplo, nas grandes meta-análises, eles não têm significância na redução de infarto. E aqui, quando você olha os componentes do desfecho, o que puxa o benefício são os desfechos aterotrombóticos. É redução de infarto não fatal, é redução de revascularização do miocárdio e a redução que a gente observou nos desfechos relacionados aos membros, ou seja, a isquemia de membro. Então, é uma classe de drogas, e faz todo sentido com a fisiopatologia, que tem de fato um benefício anti-aterosclerótico. Então,
eu sempre digo isso porque a fisiopatologia, a ação dessa droga é muito clara nessa população em relação à melhora metabólica, mas não apenas isso, ações diretas nas células endoteliais, nas células musculares lisas, promovendo relaxamento vascular, melhora de função endotelial, o que se traduz na redução de eventos cardiovasculares. Em relação aos subgrupos, não houve diferença do efeito da medicação de subgrupos, e olhem aqui, os inibidores de SGLT2 não modificou o efeito da medicação. Então, também faz todo sentido. Inibidor de SGLT2 e agonista de LP1 têm ações muito diferentes, não tem uma sobreposição tão grande na farmacologia dessas drogas, então a gente entende que esse benefício de fato é independente. O que também é já agregado nas diretrizes que a recomendação de ambas as classes, elas são independentes, né? Então não é ou você usa de acordo com a indicação, né? Uma classe de drogas com mais benefício em relação à perda de peso, mais potência no controle do diabetes, mais benefício aterotrombótica, a outra classe de drogas, o inibidor de AGLT2, com mais benefícios em relação à insuficiência cardíaca, os benefícios renais muito claros. Então, hoje já fica desenhado, né, 10 anos depois do lançamento dessas duas classes, qual é o perfil do paciente que vai se beneficiar de uma ou de outra classe. E aqui a gente teve um benefício independente da semaglutida via oral, independente se usava ou não inibidor de SGLT2. E mais uma vez aquela discussão, será que esses benefícios se deram por controle de pressão, por controle de glicada, por controle do peso? E mais uma vez parece que não. Isso não é um estudo de mediação, diferente do estudo SELECT, né, que demonstrou ali muito claramente numa subanálise própria que o benefício de redução usando semaglutida 2,4 de eventos cardiovasculares não se deu pela redução de peso, porque tanto quem perdeu mais de 5% do peso quanto menos de 5% do peso se beneficiou. Aqui não é um estudo de mediação, mas o que a gente observa é que os efeitos metabólicos inflamatórios eles foram modestos, né? Seria difícil você explicar uma redução, por exemplo, de infarto do miocárdio, e a gente sabe disso de uma história muito longa de tentativas de antidiabéticos, né, de reduzir eventos cardiovasculares sem conseguir. É difícil você explicar uma redução de infarto do miocárdio com a redução de glicada tão modesta, né? Uma estimativa de diferença só de meio ponto de glicada. Uma redução de peso também muito modesta, né? Eles partem aqui de um peso por volta de 88 e a redução de peso é 2,9, né, em termos de quilogramas. A própria PCR, se você observar, talvez seja a maior redução que a gente vê, né, do ponto de vista percentual, ainda que ele não caia tanto, 0,77, mas como eles partem aqui por volta de 2, ela normaliza, né, ela fica menor do que 2, não chega a ficar menor do que 1, mas fica menor do que 2, mas é difícil você conseguir interpretar os resultados desse estudo como se esse benefício ele derivasse do controle desses parâmetros. Então parece mais de fato, e tem sido interpretado assim, uma ação direta da molécula. Em relação à segurança, mais uma vez não houve eventos adversos diferentes daquilo que a gente vê, e mais uma vez o grupo que usou semaglutida teve menos eventos adversos do que o placebo no seu total, principalmente às custas dos eventos cardíacos. Quando a gente olha os desfechos mais comuns no grupo o que usou semaglutida oral, normalmente são os eventos cardiovasculares, os eventos, digo, gastrointestinais são os mais frequentes, que levaram à descontinuação do tratamento, né? A gente tem aqui 6,4% de desordem gastrointestinal versus 2%, dando aqui uma significância estatística, mas bem parecido com os estudos prévios, e quem usa essas medicações já sabe que eles podem dar náuseas, vômitos, e isso geralmente gera descontinuação, mas vejam que a descontinuação foi numa minoria dos pacientes. Então, como conclusão, a gente tem que a semaglutida oral ela foi superior ao placebo na redução de eventos cardiovasculares. O perfil da droga nesse estudo foi seguro, mas até aí já tinha aprovação regulatória, já tinha outros estudos demonstrando a segurança. A grande novidade aqui, a semaglutida por via oral, ela é o único agonista do GLP-1 por via oral disponível e que agora entra dentro da classe de drogas com comprovado benefício cardiovascular, né? Porque quando você vai ver nas nossas diretrizes de cardiologia, não nas diretrizes da endocrinologia, a recomendação de uso dessas drogas para pacientes com diabetes e doença cardiovascular é de você preferir as drogas com comprovado benefício cardiovascular. Então a gente já tinha aí
uma série de outras drogas com esse comprovado benefício cardiovascular, e agora, mais uma vez, aqui a semaglutida via oral agora se colocando nessa posição. É um estudo muito interessante, mas é muito engraçado, né? Porque como a gente já usava essas moléculas com subcutâneo ou via oral, já havia aquela segurança, o estudo Pioneer 6, ele já tinha demonstrado ali uma redução de mortalidade cardiovascular, mas que não reduziu o desfecho composto. Ficou ali uma disputa estatística de o quanto que a gente deveria valorizar aquele dado. A grande verdade é que as pessoas até já se comportavam como se a semaglutida via oral ela tivesse benefício cardiovascular, mas vale deixar claro que do ponto de vista correto da estatística e das agências regulatórias de modificação de bula, só agora a gente pode falar que essa molécula se associa a benefício cardiovascular. Então foi um estudo muito interessante nesse sentido e uma novidade, uma vez que é uma droga que já está no mercado, não vai mudar a sua indicação, mas muda a percepção de benefício. Foi publicado no New England de forma simultânea. O segundo estudo que a gente vai apresentar trata de um cenário um pouco diferente, mas até tentando responder a pergunta da Bia, esse é um dos estudos que eu acho que vai impulsionar uma mudança de prática clínica. O estudo anterior, né, o SOUL, não sei se ele vai mudar a indicação, né? Esses pacientes já tinham indicação de semaglutida via oral ou subcutânea porque eles já tinham diabetes em prevenção secundária, já está na diretriz. Ele vai mudar a percepção de benefício, né? Antes a gente usava essa medicação, semaglutida VO, prometendo melhor controle do diabetes, prometendo segurança. Agora a gente vai usar para redução de evento cardiovascular, mas a gente vai continuar indicando do mesmo jeito que a diretriz já indicava. Aqui não. Aqui a gente até tem uma indicação de diretriz recente de substituir a aspirina e monoterapia por clopidogrel, só que agora um estudo grande, desenhado com essa finalidade. Essa é uma, desde o estudo Capri lá atrás, né, final dos anos 90, que existe essa disputa da aspirina com o clopidogrel. Na época, o clopidogrel é uma droga cara. O Capri foi um estudo que teve benefício, principalmente na população com doença periférica, mas nunca pegou, né? A gente sempre, depois do período de DAPT, a gente sempre suspendeu ali o clopidogrel ou o inibidor de P2Y12 e substituiu por aspirina. Alguns estudos mais recentes têm tentado encurtar DAPT, né, com manutenção de ticagrelol ou prasugrel, mas a grande verdade é que só muito recentemente o estudo chamado Host Exam tentou substituir a aspirina por clopidogrel, mas com um desenho um pouquinho diferente, né? Eram pacientes pós-angioplastia, onde o desfecho primário do estudo era principalmente um desfecho de segurança. Aqui, esse é um estudo de comparação de aspirina com clopidogrel e monoterapia em pacientes com alto risco isquêmico depois de angioplastia, e um estudo de fato desenhado para mostrar a superioridade do clopidogrel versus a aspirina. Então, ele quer avaliar a eficácia e a segurança do clopidogrel em monoterapia depois que essa DAPT ela é suspensa em pacientes com alto risco de eventos isquêmicos. E a hipótese deles é que, de fato, o clopidogrel ele é superior à aspirina. Então, o Smart Choice 3 é um estudo que selecionou essa população submetida a tratamento percutâneo, randomizando 2.500 pacientes para monoterapia com clopidogrel e 2.500 pacientes para monoterapia com aspirina, passado o período de standard, né, de DAPT, onde fica com as duas medicações. O desfecho primário do estudo é um desfecho de eficácia, então desfecho de redução, né, ou de tempo até morte por todas as causas, infarto do miocárdio e AVC, e uma série de desfechos secundários que envolvem trombose de stent, sangramento gastrointestinal, revascularização. Então, mais de 2.500 pacientes foram incluídos, né, em cada um dos braços. Esse é o baseline do estudo, então vejam vocês, uma população de cerca de 66 anos de idade, quase 50% com infarto prévio, angioplastia complexa em mais de 70% deles, grande prevalência de pacientes hipertensos, pacientes com doença renal só cerca de 8, 9%, e uma fração de ejeção preservada. Esses pacientes eles eram definidos como alto risco de sangramento só em 15 e 16%, e antes da randomização, a maior parte deles usou DAPT com clopidogrel, mas existiu também aqui uma população que usou aspirina com ticagrelor. E aí só depois ele era randomizado para manter a aspirina ou manter o clopidogrel. E altas taxas de uso de estatina, de prevenção secundária, ou seja, uma população contemporânea muito bem tratada. E o que a gente observa é que aqui sim, muito claro, uma redução de eventos cardiovasculares de 6,6 para
0,4% em 3 anos do clopidogrel sobre a aspirina. Um NNT de 45, então menos de 50, muito interessante esse resultado, e uma redução de infarto do miocárdio, aliás, uma redução aqui de 46%, uma redução expressiva de 2,2% para 1%, e o que é mais interessante, sem causar mais sangramento. Então, um estudo que vem em consonância com o que a gente já vem aprendendo, de que a monoterapia com clopidogrel ela reduz eventos cardiovasculares, não aumenta a taxa de sangramento, e algumas meta-análises têm mostrado que, inclusive, qualitativamente, você tem menos sangramento gastrointestinal. Interessante observar nos subgrupos que o benefício foi consistente. Interessante esse dado, né? A gente até imaginava que os pacientes agudos se beneficiassem mais, não foi verdade. Quando a gente vai ver quem puxa o benefício é a população não aguda. É muito interessante isso. O uso de inibidor de bomba de próton também não interfere no resultado do estudo. Então, esse é um estudo que traz essa evidência de que entre pacientes de alto risco para eventos isquêmicos, seguido o período de DAPT, ao invés de se manter a aspirina, no longo prazo, você poderia manter o clopidogrel. Essa já é uma recomendação da última diretriz de síndrome coronariana crônica da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então é uma recomendação que já está na diretriz europeia. A gente ainda não agregou tão facilmente na prática clínica, e agora a gente tem aqui um grande estudo reforçando esse uso. Eu, honestamente, cada vez mais na minha prática clínica eu tenho feito esse switch, né, da aspirina para o clopidogrel. Eu acho que é uma troca muito interessante. Hoje o clopidogrel já não tem patente, diferente da época do Capri, já é uma troca que eu acho que vale a pena ser feita e honestamente eu tenho feito em alguns cenários. Está aqui um cenário pós-angioplastia complexa. Você pode manter esse paciente aí no longo prazo com o clopidogrel no lugar da aspirina. Foi publicado no Lancet Smart Choice 3, mais um estudo se juntando aí a essa evidência da superioridade do clopidogrel sobre a aspirina. O terceiro estudo que a gente vai falar é o estudo STRIDE, um estudo também usando semaglutida, mas aqui na sua forma subcutânea, 1 miligrama, para uma população pouco estudada nos estudos, né, que seria a população com doença periférica. Eu brinco que a doença periférica não é uma doença órfã, mas ela é quase órfã. Sorte dela é que ela tem uma irmã famosa, que é a coronária, e é muito interessante porque muito do que a gente tenta aplicar na perna é o que deu certo na coronária. Mas é a realidade que nem sempre isso é verdade, né? A gente vê, por exemplo, que algumas estratégias como DAPT reduz infarto do miocárdio, mas não necessariamente reduz isquemia de membro. Uma estratégia recentemente que serviu muito bem para a perna foi a rivaroxaban dose vascular, que serviu para amputação, mas curiosamente não reduz infarto do miocárdio, né? O P do COMPASS para infarto é não significante. Então, apesar da gente tratar vaso e vaso, né? Coronária é vaso, perna é vaso, mas nem tudo que funciona na coronária funciona na perna, e o inverso também é verdadeiro. A gente tem aí 3, 4 opções de antianginosos, mas quantas opções a gente tem de medicação para melhorar sintoma na perna? Então, nós carecemos de estudos para a doença periférica. É uma doença subtratada, subdiagnosticada. O índice tornozelo braquial não é algo que é feito no consultório de rotina. E eu não tenho dúvida que é um estudo super relevante, mas, mais uma vez, é uma população com diabetes tipo 2, doença periférica, é uma população que já teria por diretriz indicação de semaglutida. Então aqui o grande desenho do estudo não é aumentar a prescrição de semaglutida, porque já estaria indicado pela presença do diabetes na prevenção secundária pela doença aterosclerótica periférica, que é, será que o uso dessa medicação melhora a capacidade de caminhar desses pacientes? Então é mais uma percepção de benefício, mais uma vez, do que uma modificação ou uma indicação a mais. Lembrando que já são diabéticos em prevenção secundária. Então, a gente já comentou hoje aqui dos benefícios sabidos dos agonistas de GLP-1. A dúvida se traduz especificamente na doença periférica. Será que ele melhora a capacidade de caminhada, a distância máxima caminhada, sintomas, a hemodinâmica do membro? Então, o objetivo desse estudo é avaliar o benefício da semaglutida subcutânea em pacientes com doença periférica sintomática. Aqui, 1 miligrama, titulado, conforme uso padrão, 0,25, 0,5 e 1 miligrama, versus placebo. O desfecho primário é um desfecho de mudança na distância máxima caminhada
né, numa prova inclinada, na semana 52. Eles reavaliaram isso na semana 57, avaliaram qualidade de vida, avaliaram a distância máxima livre de dor, alguns parâmetros hemodinâmicos, mas, mais uma vez, esse foi um desfecho que foi até muito discutido, o quão relevante isso é, mas eu sou muito solidário, né? Tive a oportunidade recentemente de estar no evento com o Mark Bonaca, que é o primeiro autor desse estudo. Não é fácil um desfecho substituto para dor, né? É como angina. Ninguém tem um bom. Como é que eu graduo objetivamente angina? Usando CCS? É super subjetivo. Teste da esteira, quanto tempo o indivíduo corre na esteira? Mas às vezes é um indivíduo super bem condicionado, tolera mais. Quer dizer, não é fácil, quando a gente fala de dor, não é fácil você ter um bom surrogate, né? Não tem um exame que você faça te dar um número, né? E aqui o que ele encontrou, e eu achei um desfecho objetivo, é o máximo de distância que esse paciente ele consegue caminhar. Então, não foi um estudo grande, foi um estudo de cerca de 800 pacientes randomizados para os dois grupos, uma população que tinha obesidade associada, bem comum em pacientes com diabetes. A gente teve aqui cerca de IMC acima de 30, né, de 42%, 40% em cada grupo, tinha obesidade documentada, tabagismo prévio em 24%, 27%, grande proporção de hipertensos. Eram pacientes relativamente bem controlados, clicado em torno de 7, então, mais uma vez, né, que o objetivo não era controle glicêmico, uma LDL por volta de 68, 79, menor que 70, e mais uma vez aqui uso de inibidor de SGLT2 numa grande proporção desses pacientes. E vejam vocês a diferença entre os grupos não significante. Então a gente tem, por exemplo, com o índice tornozelo braquial, que o normal é acima de 0,9, menor do que 0,9 já faria desses indivíduos, indivíduos com essa marcador alterado, era de 0,79 num grupo e 0,76 no outro grupo. Em relação às distâncias máximas caminhadas aqui em relação a metros, né? 184, 185, então qualidade de vida muito parecido, não tinha diferença entre os grupos. Esse é o desfecho primário do estudo. A relação que a gente tem, né, do que ele caminhou na semana 52 após o tratamento comparado com o placebo, ela aumenta, né, 21% no grupo intervenção, 8% no grupo placebo, ou seja, uma diferença de 13% com significância estatística. Então a gente tem aqui, né, uma diferença em metros, em torno de 40 metros, 39 metros, no teste inclinado, e o que tem sido muito discutido hoje, né, aquilo que eu falei, né, fazer um highlight depois de algumas semanas, a gente se permite participar das discussões, é o quão relevante seria isso na prática clínica, né? Será que 40 metros é relevante? É um teste inclinado, né? Alguns têm tentado fazer uma conversão para andar no plano, orientando multiplicar por 3, por exemplo, que seria mais ou menos o equivalente a andar, sei lá, 100, 120 metros no plano. Alguns têm pedido para traduzir isso em coisas que esse paciente não fazia, que ele consegue fazer para dar uma percepção de benefício. Fato é que, se a gente for olhar, por exemplo, o cilostazol, quando ele foi aprovado, é mais ou menos essa diferença que foi encontrada nos estudos com cilostazol, que é uma medicação sintomática para doença periférica. Então, é um benefício considerado significante para uma população muito limitada. Isso é a diferença, por exemplo, de você caminhar até a esquina ou não, ir para algumas atividades sociais que você não consegue ir ou não. E observando a melhora de qualidade de vida que teve no estudo, parece que para a população participante do estudo, eles entenderam que era benéfico, porque eles não só relataram essa melhora objetiva, mas, como vocês vão ver, também relataram melhora de qualidade de vida. O benefício foi consistente entre os grupos, não houve benefício maior, por exemplo, em relação ao peso, difícil você conseguir dizer, né, com a redução, como a gente vai ver, tão pequena de peso, só de 4 quilos, se traduzisse, né, porque alguns interpretaram como, nossa, mas o indivíduo perdeu peso, conseguiu caminhar mais, mas dificilmente isso consegue, né, 4 quilos de redução comparado entre os grupos vai se traduzir nisso, uma glicada de 1%, 3% de pressão sistólica, então eu não vejo que isso consiga explicar os resultados, e talvez o dado mais interessante, curioso, é entender como então que houve essa melhora, e uma coisa interessante, houve uma melhora do índice tornozelo braquial. Então parece que de fato essa melhora se dá por hemodinâmica. A gente sabe que os agonistas de GLP-1 eles têm uma ação de melhora de fluxo, de melhora de relaxamento vascular, porque as células musculares lisas têm receptor de GLP-1. Então você vê, cai pressão sistólica, né? Você reduz AVC, os estudos com diabetes demonstraram redução de AVC. Então existe uma melhora
de função de vaso, de função vascular, e isso se traduziu no índice tornozelo braquial melhor, ou seja, você melhorou, aumentou esse valor no grupo que usava semaglutida. Então, aqui talvez esteja uma dica de como isso funciona. Talvez o mecanismo seja um mecanismo direto da droga e não explicado, mais uma vez, por todas as melhoras que a gente teve em relação aos parâmetros metabólicos. E apesar de ser um estudo pequeno, é um estudo que não foi desenhado para eventos clínicos, mas só para a gente entender como é uma população que tem uma limitação grande, só nesse estudo, mesmo um estudo não desenhado para isso, já se conseguiu ver significância estatística, uma redução de cerca de 54% de necessidade de terapia de resgate, né? Ou medicação para claudicação, ou revascularização, ou morte, ou as internações, né, por isquemia crítica de membro. Né? O grupo semaglutida teve menos dessas intervenções do que o grupo placebo. Então, além de uma melhora na distância caminhada, houve também uma melhora em redução de internações, procedimentos e necessidade de outras medicações. Então fica aqui também um desfecho clínico, apesar de que o estudo não foi desenhado para isso e a proporção de pacientes que precisou desse tipo de intervenção foi pequena. Eventos adversos, mais uma vez, muito parecidos, levando à descontinuação uma pequena proporção de doentes e, mais uma vez, a maior proporção de eventos gastrointestinais. Então fica aqui a semaglutida como a primeira terapia, né, a reduzir eventos adversos, melhorar, né, os parâmetros cardiometabólicos renais e agora melhorar essa capacidade funcional na população com doença periférica. Né? Então a gente é tão carente de terapias para melhorar o sintoma dos pacientes. Mais uma vez, a gente já indicaria o agonista de GLP-1 no sentido de todos esses benefícios que a gente já sabe, que já estão na diretriz, e agora com essa possibilidade de melhora sintomática dessa população com doença periférica. Eu vou te dizer que eu faço consultório e vejo esses pacientes, alguns são muito sintomáticos, a gente não tem tanta opção terapêutica, eu achei um resultado interessante para uso na prática clínica. Mas foi um estudo também, por ser uma população que não é tão estudada, que estava sendo bastante esperado. Um outro estudo bastante esperado de uma população super pouco estudada foi o estudo Warrior, um estudo de isquemia inoca, né, ou seja, isquemia sem doença obstrutiva, e uma tentativa de estudar o tratamento médico otimizado e reduzir eventos nessa população. A gente sabe que toda a nossa terapia em doença coronariana, ela foi desenhada para doença obstrutiva aterosclerótica. A gente tem pouquíssimos estudos em doença, seja microvascular, que é a causa mais comum, seja vasoespástica, ou seja, aqueles pacientes com inoca ou anoca, que seria angina, sem coronariopatia obstrutiva. E essa foi uma tentativa, eu digo uma tentativa, vocês vão entender por quê, de avaliar se o tratamento clínico otimizado consegue melhorar eventos nessa população. É um estudo que seguiu ali durante a pandemia, houve aí já uma dificuldade de inclusão de pacientes nesse estudo, de aderência. A hipótese é de que se conseguiria reduzir o desfecho primário, um desfecho composto de morte por todas as causas, infarto do miocárdio, AVC ou hospitalização por angina ou piora de insuficiência cardíaca. Eles hipotetizaram 20% de redução em 5 anos, um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, e ainda com desfecho secundário de qualidade de vida. 2.476 pacientes, 1.200 em cada grupo. Deveria ser um estudo maior, mas foi o que se conseguiu incluir. Uma população composta aqui por mulheres cerca de 64 anos de idade, né? Essa também é outra questão. A doença microvascular é muito comum em mulher, elas são subrepresentadas nos estudos, então existe de fato a necessidade de estudar essa população. Só que talvez uma coisa que já de cara salte os olhos é que o tratamento clínico dessa população era muito bom. Então você olha, mesmo sendo uma população que não tem doença obstrutiva, elas tinham um LDL menor do que 100, uso de estatina em quase 70% da população, uso de ECA em mais de 50% da população, mais de 50% usava aspirina, ou seja, já tinha um tratamento muito bom. Então você já olha assim de cara e diz: o que dá para fazer nessa população para melhorar mais ainda? Então ficou difícil, e quando você olha as curvas, fica muito difícil. Não houve diferença entre os grupos, né? As populações absolutamente superpostas. Então, uma terapia dita mais intensiva, ela
não teve superioridade em relação à terapia usual, deixando claro que a terapia usual aqui já era muito boa. E uma coisa que chamou muita atenção é isso, né? Doença microvascular, doença não obstrutiva, né? Castiga, mas não mata, né? É uma doença que traz ali uma queixa muito grande do paciente, mas quando você olha mesmo, a mortalidade foi muito baixa. A gente está falando aqui, né, de 2 mil pacientes, desses, uma pequena proporção, 300 e pouco em cada grupo teve evento, e desses eventos, só 4 foram cardiovasculares num grupo e 5 no outro. Então é muito difícil você demonstrar uma redução, por exemplo, de mortalidade aqui. Em compensação, hospitalização era a grande maioria dos eventos nessa população. Então, essa foi até uma foto que foi tirada do evento, mostrando que quando a gente vê, por exemplo, pressão sistólica, não tem diferença entre os grupos, pressão diastólica, o LDL e colesterol, assim, não teve diferença entre os grupos, então é difícil que você consiga traduzir benefícios se a gente não consegue melhorar esses parâmetros. E talvez um ponto crucial do estudo, vejam vocês aqui o grupo Usual Care, em relação à terapia otimizada, né, a combinação, e aqui a terapia intensiva. Vejam vocês que a aderência vai caindo à medida que o tempo passa, né? Então, essa terapia intensiva com o tempo, ela não foi tão intensiva, né? Não conseguiu se sustentar essa medicação durante tanto tempo. Então, é um estudo, eu até brinco, né? A ideia foi muito boa, a iniciativa ótima, a gente precisa de estudos nesse cenário, mas eu não sei se ele conseguiu demonstrar o ponto dele, né? Houve, durante a conclusão, né, uma grande necessidade, né, de quem apresentou o estudo, da autora principal, de dizer que esses resultados, ele não é considerado um estudo negativo, ele é um estudo neutro, em parte porque metodologicamente, né, pelo fato de o Usual Care aqui ter sido muito bom, a aderência não ter sido tão boa, as populações meio que se confundiram, a resposta ainda não está fechada, né? Mas seguramente foi um pouco frustrante de ver, né, que talvez o maior estudo nessa população não conseguiu demonstrar um resultado positivo. Mas tudo bem, são resultados neutros, então, mas sem dúvida nenhuma, essa dúvida vai continuar. E como aqui o Usual Care é muito bom, com certeza o uso de ECA e BRA ou de estatina, eles devem ser enfatizados, porque eram considerado o braço padrão desse estudo, né? O medo que a primeira autora do estudo teve era de que dizer que o resultado é negativo desencorajasse as pessoas a tratar essas mulheres com doença microvascular, tirando estatina, tirando IECA-BRA, não é esse o objetivo. Um outro estudo que vai no cenário dos antitrombóticos, e que eu particularmente gostei muito do desenho, foi o estudo HOST-BR-RCT. É um estudo bem interessante. Ele tenta estabelecer tempos de DAPT de acordo com o risco de sangramento dos pacientes. Então, a gente já viu estudos de tentativa de encurtamento de DAPT em pacientes com alto risco de sangramento, a gente já viu estudos de extensão de DAPT, a gente já viu alguns estudos com comparações de tempos diferentes de encurtamento. Esse estudo ele teve uma ideia muito boa, é um estudo feito na Coreia do Sul, onde o objetivo aqui é primeiro, dividir os pacientes em duas coortes, né? Um grupo com alto risco de sangramento e um grupo com um baixo risco de sangramento, e você individualizar o tempo de DAPT baseado nesse risco de sangramento. Isso é muito intuitivo, porque quando a gente vai estabelecer o tempo de dupla de agregação, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é estabelecer risco de sangramento. E o desfecho primário dele é um desfecho que a gente chama de líquido. Você pega os desfechos de eficácia, os desfechos trombóticos, morte, infarto, trombose de stent, AVC, e inclui sangramento. Ou seja, o que eu quero saber é, com tudo de ruim que pode acontecer com aquele paciente, qual grupo é melhor, né? Ou seja, uma estratégia de 1 mês versus 3 meses, 3 meses versus 12 meses, eles podem sangrar, eles podem trombosar, eles podem infartar, mas somando tudo de ruim, qual o melhor grupo? Ou seja, qual das estratégias se traduz em menos coisas deletérias e ruins para os pacientes, que incluem sangramento e trombose. Então, o desfecho líquido tem essa vantagem de já me dar o resultado final sem precisar ficar olhando para evento trombótico e sangramento. Então, ele já me dá esse balanço final de se, por exemplo, um sangramento ofusca um benefício de redução de infarto. E o desenho do estudo era exatamente esse que eu comentei com vocês. Alto risco de sangramento 1 versus 3 meses, baixo risco de sangramento 3 versus 12 meses. Seguindo aqui, depois do tempo de DAPT, um só antiplaquetário.
Então, eram pacientes que tinham que ter feito angioplastia. Vocês vão observar, por exemplo, na população de alto risco de sangramento, que eram principalmente pacientes estáveis, né, 40%, mas tinha uma proporção razoável também de angina instável, de infarto. A gente vê uma proporção alta de diabetes, de doença renal, população de alto risco de sangramento, é esperado que sejam mais graves, uma creatina de cerca de 1,9, um LDL de 76, e boa parte desses pacientes recebeu DAPT com clopidogrel. Isso é um detalhe interessante, porque a população oriental, eles metabolizam mal, né, o clopidogrel. A gente tem estimativa de que quase 30% dessa população não metaboliza adequadamente o clopidogrel, mas ainda assim, lá na Coreia, isso foi dito pelo autor, a chamada Clopidapт, né, que é essa DAPT com clopidogrel, ela é usada com mais frequência do que Ticadapt, né, que seria com ticagrelor, mesmo em populações agudas, porque você vai ver aqui uma altíssima proporção de DAPT com clopidogrel, e a proporção de agudos ali era quase metade da população, né? Interessante isso, e é uma característica do estudo. Nos pacientes com baixo risco de sangramento, pacientes menos diabéticos, baixíssima proporção de doença renal, e aqui uma creatina normal, um LDL de 88, e mais uma vez, maior uso de clopidogrel mais aspirina. E a gente chega no desfecho primário. Então, primeiro nas populações com alto risco de sangramento, né? De cara, a gente vê que quem fez 3 meses de DAPT nessa população teve uma superioridade em relação a desfecho líquido, ou seja, morte, trombose de estente, infarto ou sangramento, comparado com o mês. Foi superior em relação ao desfecho líquido. Quando eu comparo só os eventos cardiovasculares, eu tenho uma redução razoável de 4%, ou seja, uma superioridade 3 versus um mês. E quando eu olho para sangramento, eu não vejo diferença. Então fica claro aqui por que os 3 meses foi melhor do que um mês, né? Porque reduziu muito o evento trombótico e não causou tanto sangramento. Aqui a taxa de sangramento foi de BARC 2, 3 e 5 de 13,8, quase 14 para 15,8. Então foi uma diferença não significante. E aí, quando a gente vai ver, né, por que 3 foi superior a um mês, foi porque basicamente ele reduziu morte cardiovascular, ele reduziu o AVC e ele aumentou o sangramento, mas não de uma forma que ofuscasse o benefício da redução de eventos trombóticos. E quando a gente olha a população de baixo risco de sangramento, a gente vê que 3 meses é superior a 12 meses, e não só superior, né? Ele tem 2 pesos, um para não inferioridade e um para superioridade. Isso se traduziu numa equivalência de eventos cardiovasculares, então 3 meses, a taxa de eventos trombóticos foi muito semelhante a 12 meses, mas de fato, aqui sim, 3 meses sangrou menos do que 12 meses. É curioso porque na população com alto risco de sangramento, 3 meses bateu um mês porque reduziu mais eventos e não sangrou tanto. E aqui, 3 meses bateu 12 meses no baixo risco de sangramento porque não reduziu o evento, mas sangrou menos. Então, é interessante que, apesar de ter estratificado, parece que 3 meses de DAPT é um tempo ótimo, independente do risco de sangramento. Foi exatamente essa a conclusão do estudo. Foi de que a 3 meses, né, um mês foi inferior a 3 meses, no baixo risco de sangramento, 3 meses foi muito semelhante a 12 meses, então ele coloca, né, que independente do risco de sangramento, parece 3 meses ser um bom período de um tempo ótimo de duração de DAPT depois de uma angioplastia, balanceando aí o risco de trombose e sangramento. Então, acho um estudo bem interessante. Estudo, de novo, usando o Clopidapт, a maioria dos pacientes usava clopidogrel, é uma população oriental, talvez a gente tenha dificuldade de traduzir isso para a nossa população, mas um resultado muito interessante para talvez resolver uma questão que inclusive já foi discutida em outras reuniões com a gente, dessa questão relacionada a tempo de DAPT, mas eu achei um resultado bem legal. Foi apresentado também os resultados de 5 anos do FAME3, né? Mais uma daquelas nossas discussões que a gente brinca, né? Agora mais parecem religião, de comparação de angioplastia com cirurgia. Vou ser bem breve aqui. Esse estudo já foi publicado, os resultados de um ano, né? Cirurgia versus angioplastia, no estudo FAME3, né? Pacientes com doença triarterial, não envolvendo tronco, angioplastia guiada por FFR, com lesões e tratadas as lesões com FFR menor ou igual a 0,8, angioplastia baseado na angiografia, revascularizados. Os resultados de um ano mostraram a superioridade da cirurgia sobre a angioplastia. A gente já viu esses resultados. Cada um dos tratamentos
usando aqui o que é de mais contemporâneo, usando um stent farmacológico de segunda geração, no caso da angioplastia, a crítica a esse estudo fica pelo pouco uso de métodos de imagem intravascular. A cirurgia utilizando muito enxerto arterial, mamária esquerda, revascularização completa, resultados bem contemporâneos. Uma população, como a gente já entende, cerca de 65 anos de idade, com função preservada, pouquíssima disfunção, uma proporção de diabéticos de cerca de 30%, um Syntax score intermediário ali de cerca de 26, e o número de lesões por paciente de cerca de 4 lesões. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o tratamento percutâneo, vejam vocês, cerca de 3 stents por paciente. A imagem intravascular só em 12%, é uma crítica que os cardiologistas intervencionistas fazem de que talvez esse não seja o melhor tratamento hoje. E a cirurgia, 3 enxertos, múltiplos enxertos arteriais em 25% e mamária esquerda em 97% dos pacientes. O mais interessante desse estudo é mostrar que depois daquela abertura de curva em um ano, depois de um ano, os tratamentos eles são muito semelhantes. Então ele tenta mostrar que esse benefício inicial ele não fica abrindo no decorrer do tempo e que os tratamentos no decorrer do tempo eles vão se encontrar e são equivalentes, né? Em relação a eventos cardiovasculares, né, quando vocês observam taxas muito parecidas, a cirurgia ainda parece ser melhor do que o tratamento percutâneo, principalmente aqui nos infartos espontâneos, 4,1 versus 6,3. Mas sem dúvida nenhuma, para a mortalidade, são tratamentos muito equivalentes. Em relação ao Syntax score, em relação ao Syntax baixo especificamente, é uma das primeiras vezes que a gente vê, né, a angioplastia superior à cirurgia, apesar de que aqui não teve significância, e especificamente no Syntax intermediário, que tinha um N maior, a angioplastia parece ter mais eventos do que a cirurgia, mostrando que a gente já sabe, a complexidade angiográfica é um fator que deve ser levado em consideração na escolha do procedimento. É curioso que, quando a gente compara o FAME3, né, com o estudo Syntax, eles são estudos muito parecidos, né, nos seus desenhos. Eu vou ser honesto que essa foi a melhor informação desse estudo que eu vi, né? É a evolução da terapia no decorrer do tempo, né? Então, comparar um estudo de 2009, né, um estudo aqui, o Syntax começou em 2009, mas tem seus resultados de 5 anos em 2014. Vejam vocês, no estudo Syntax, como era na época a diferença entre os tratamentos, a angioplastia tinha 14,6 de mortalidade, a cirurgia 9,2, no FEM3 foi 7,2, 7,2. Então, é engraçado, a cirurgia melhorou, mas a angioplastia melhorou muito. E esse talvez seja o melhor slide dessa apresentação do FEM3 em relação a eventos cardiovasculares, morte, infarto e AVC. É o que a cirurgia evoluiu nos últimos anos. A cirurgia já é um ótimo tratamento há muitos anos. Não teve tanta melhora tecnológica nos últimos anos. Né? Então, quando você vê a taxa de eventos do Syntax para o FAME, é 14% dos dois. Agora, olha como o tratamento percutâneo melhorou, né? Lembrando que o Syntax usava estente farmacológico de primeira geração, era o Taxus, 22% versus 16%. Então, talvez o melhor resultado desse estudo não seja nem a similaridade dos tratamentos no tempo, mas a melhora tecnológica se traduzindo numa redução de eventos cardiovasculares. Né? O tratamento percutâneo de hoje é muito diferente do tratamento percutâneo dos últimos 10 anos. É uma terapia que tem uma modificação tecnológica muito rápida. E é interessante ver que essa distância para a cirurgia ela vai reduzindo à medida que esse tratamento vai melhorando. Então, achei esse slide bem interessante para demonstrar hoje, né, o quanto a gente reduziu, o quanto a gente melhorou na angioplastia nos últimos anos, e eu acho que essa é a melhor conclusão desse trabalho. E só alguns bullet points aqui muito rápidos nesse final, alguns estudos que respondem a questões muito pontuais, algumas coisas que a gente já fazia. O Rivalor é um estudo de rivaroxabana versus varfarina em paciente com trombo ventricular. É engraçado que todos os DOACs eles foram testados em pacientes com fibrilação atrial, com TEP, mas toda a vida a gente tinha essa dúvida, né? E se o paciente tiver um trombo no ventrículo? Tinha série de casos, estudos pequenos, nunca teve um grande estudo randomizado comparando DOAC versus varfarina nessa população. Está aqui um estudo de iniciativa do pesquisador, não foi patrocinado pela indústria, comparando a rivaroxabana com a varfarina. É engraçado que a diretriz ela já recomendava, até você vai ver a diretriz europeia, ela já coloca a opção de usar DOAC, mas por uma inferência dos estudos com FA. E o que esse estudo tenta demonstrar é a resolução do trombo
comparando rivaroxabana com varfarina. Então, ele trabalha aqui com 4 semanas e 12 semanas, ou seja, 1 mês e 3 meses. E vejam vocês que, em termos de resolução de trombo, a rivaroxabana ela foi superior à varfarina, tanto em 4 semanas, aliás, em 4 semanas ela resolveu bem mais do que a varfarina, mas também em 3 meses, né, em 12 semanas. E quando a gente vê os eventos cardiovasculares muito parecidos nos dois grupos, então mostra que é uma eficaz e seguro comparado com varfarina. Então, é uma coisa que, de novo, né, a gente já fazia, mas agora tem um respaldo, né? Até conversando, né, com o Guilherme Magnavita, que deu a última aula, né, um dos nossos fellows dos resultados, ele até brincou, eu gostei muito da frase dele, né? Uma coisa que a gente já fazia, agora a gente tem um grande estudo, ou pelo menos um estudo randomizado para citar. Ele não é um grande estudo, né? 170 pacientes, 90 com varfarina, mas é o maior estudo que a gente tem pelo menos uma boa evidência para citar, e não só a diretriz. E por fim, mais um estudo com colchicina, mas dessa vez com resultado interessante, né? A gente teve ali o balde de água fria, né, do Oasis 9, ali apresentado no TCT do ano passado, né, demonstrando, né, a, a não diferença da colchicina numa população pós-infarto, né, de benefício clínico. Aqui é um estudo mais mecanístico, mas é um estudo interessante. É o efeito da colchicina na progressão da aterosclerose em pacientes com doença coronária estável comparado com placebo, um estudo chamado de Ekstrom. É mais um estudo mecanístico, não é um estudo de desfecho clínico, mas faz com que a gente ganhe fôlego, né, mesmo com resultados tão conflitantes em relação à colchicina, que é uma droga super barata, disponível. Um estudo de um desenho muito interessante, né, o paciente com diabetes tipo 2 e pelo menos um fator de risco cardiovascular, ele era randomizado para a realização de uma angiotomografia, randomizado para uso da colchicina e depois ele seguia, né, um follow-up de 52 semanas, fazendo aí um segundo exame para avaliar a diferença, né, da evolução da aterosclerose de um e de outro exame. O objetivo do estudo era avaliar especificamente placas de baixa atenuação, né? A ideia do estudo era demonstrar que aquelas placas de mais alto risco, elas reduziriam com colchicina. Não foi significante, né? Vocês observarem aqui a variação de um exame para o outro dessas placas foi muito baixa. Mas ele conseguiu demonstrar uma coisa, chamada placa total, o volume total de placa foi menor no braço colchicina comparado com placebo. E da mesma forma, quando a gente avalia outros tipos de placa, como por exemplo placas densamente calcificadas, né, você teve aqui um aumento no braço placebo, mas não no braço colchicina, um aumento muito menor. Então a colchicina demonstrou aqui uma capacidade, né, de redução de volume total de placa. Isso não se correlacionou com redução de PCR, foi muito curioso. Então, essa redução não foi documentada sistemicamente com variação na PCR, que é sempre uma grande crítica aos estudos com colchicina, que eles não utilizam PCR, mas cá entre nós também a capacidade da colchicina de reduzir PCR é bem discutível, a ação anti-inflamatória dela é um pouco diferente, né, dessas drogas como o ziltivecimab, canakinumab, que agem no inflamassoma, especificamente na interleucina. A colchicina é um anti-inflamatório bem mais genérico, no sentido de impedir a formação do inflamassoma, mas tem uma ação também de neutrófilo, uma ação celular, digamos assim, neutrofílica, da interação plaqueta-neutrófilo, então tem outras ações anti-inflamatórias que não só no inflamassoma, dentro do macrófago, mas é um estudo que ainda, até por uma evidência tão interessante dessa, né, de redução de placa, de volume de placa, ainda mantém aquecido esse e outros estudos, como o estudo chamado COLOCT, que demonstrou que o uso de colchicina após síndrome coronariana aguda aumenta a espessura da capa fibrosa da placa, reduz o arco lipídico e a quantidade de macrófagos. Isso faz com que a gente continue investindo em estudos com colchicina, entendendo que alguns estudos demonstraram benefício, outros não, mas parece que, pelo menos, quando a gente vê a doença, essa doença é mais estável com o uso dessa medicação. Então, como conclusão do Ekstrom Trial, as placas de baixa atenuação elas não foram significantemente reduzidas, contudo, a colchicina conseguiu reduzir o volume total de placa comparado com o placebo no intervalo de um ano, ou seja, ele conseguiu desacelerar essa aterosclerose, achei muito interessante, e a colchicina também demonstrou uma tendência à redução de placas não calcificadas fibrosas ou placas de fibrateroma, né? Ela reduziu também a progressão do cálcio nessas placas e não teve relação com a proteína C reativa, o que parece que esses efeitos na placa eles não têm correlação tão boa com o PCR.
Então, eu acho que é um estudo que mantém a gente aqui ainda bem atento aos estudos com colchicina. Eu acho que o Oasis 9 ainda não conseguiu matar essa droga, é uma droga que não tem patente. Bom, pessoal, esse era o último estudo. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês. A gente terminou um minutinho antes, Bia. E já voltando aqui para as suas perguntas e já tentando respondê-las, algumas eu tentei responder durante a apresentação. Você perguntou estudos que modificam a prática clínica. Eu acho que o estudo especificamente do clopidogrel versus aspirina, eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente já podia começar. Já está na diretriz, a gente segue muito pouco. Se você perguntar, a maior parte dos pacientes com monoterapia a gente deixa com aspirina. Eu acho que deixar com clopidogrel a gente já tem uma evidência boa, razoável, de uso de monoterapia. Eu acho que o tempo de DAPT de 3 meses também é algo que parece que a gente precisa se mexer em relação a isso. A gente continua usando os 12 meses, os 3 meses viram exceção. Eu acho que é algo que, se não se modificar agora, eu acho que a gente vai ver esse encurtamento para 3 meses. E os dois estudos com semaglutida, eles não mudam indicação. Eram pacientes que já no começo do estudo já tinham indicação da medicação, mas eles mudam a percepção de benefício, né? O endócrino dá medicação para controlar a diabetes, né? E reduz infarto, a gente dá para reduzir infarto e controla a diabetes, né? No fim é isso. Assim, o cardiologista ele usa pensando nos eventos, mas óbvio que tem alguns outros benefícios associados, né? Talvez o estudo com doença periférica tenha um dado ali um pouco menos intuitivo, né, do que o de redução de eventos cardiovasculares, mas eu vejo que, se perguntarem para mim, né, qual foi o estudo aí que talvez modifique ou reforce a modificação de prática, clopidogrel versus aspirina. Eduardo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, paciente que está usando ticagrelor ou prasugrel, depois que acabar o tempo da dupla antiagregação, eu posso continuar com o clopidogrel? Pode. Na verdade, é curioso, né? Porque os estudos de encurtamento de DAPT, esses pacientes, eles permaneciam, por exemplo, Global Leaders, eles permaneciam, que é com ticagrelor, eles ficavam até 2 anos com ticagrelor. Né? O indivíduo encurtava ali durante um mês de DAPT, né, e ficava com ticagrelor 2 anos. Só que depois de 2 anos, ou seja, muito longo prazo, né, você me pergunta, o paciente fez DAPT com prasugrel e ticagrelor. Aí eu suspendi a aspirina, mantive o prasugrel e ticagrelor. Quanto tempo ele vai ficar com essa monoterapia? Os estudos não deixam mais de 2 anos normalmente, né? Então você pode ficar ali por um ano com certeza. Boa parte dos estudos deixou um ano, alguns deixaram 2 anos, mas no fim das contas o que se faz é em algum momento trocar para o clopidogrel. Sim, a ideia seria, inclusive nesse estudo especificamente ele fez isso, né? Você vê que tinha uma proporção de pacientes que fazia DAP com ticagrelor e prasugrel, e o que ele fez foi trocar por clopidogrel. Então daria para fazer essa troca sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu achei interessante, Eduardo, porque assim, muitos estudos importantes que você mostrou foram de países que não são, Sim, né, que olha, não são de esse americano. Esse foi um dado que, inclusive, chamou a atenção, inclusive, de novo, né? Vantagem de você fazer um highlight tardio, né? Você pode conversar com outras pessoas. E uma coisa que eu conversando com um colega aqui do INCOR, e ele comentando que a maior quantidade de estudos em encurtamento de DAPT, e você vê aqui os dois grandes estudos, né? Os maiores deles de DAPT, são estudos coreanos. Aí ele Eu até notei brincou, isso. será que o Oriente é quem vai ditar como o Ocidente usa DAPT e usa antitrombótico? Porque é impressionante. Eles têm muitos pacientes. É até complicado de você fazer essa extrapolação pelo fato de que eles têm uma metabolização diferente, né? Todo mundo sabe, o Prasugrel, por exemplo, ele é uma medicação da Daiichi Sankyo e ele é feito e testado em população oriental exatamente por conta dessa baixa taxa de metabolização adequada do clopidogrel na população oriental. Eles têm altas taxas de hiporresponsividade ou a responsividade mais até do que o Ocidente. E de fato o Prasugrel é uma droga que não tem resistência, né? Uma droga que ela não necessita desse efeito de primeira passagem para ter a sua ação, assim como o ticagrelor. Então, eles investem muito nisso. E é curioso que a gente tem dificuldade de usar nas nossas populações, mas a evidência vem de lá. Muitos estudos, sim, em populações não ocidentais, em países pequenos. O River, né, um estudo pequeno, né, também no Oriente.
E, óbvio, estudos multicêntricos, né, como o SOU. Talvez você perguntou, Bia, qual foi o maior estudo, né? O maior estudo, eu acho que no sentido assim de número de pacientes, de impacto, de qualidade da publicação, acho que foi o SOU, né, o estudo com semaglutida via oral, também um estudo de longo prazo, já esperado, né, com resultado que a gente já esperava. Talvez não tenha sido, né, o mais impactante, porque a gente já sabia do resultado, né, a empresa já tinha divulgado o resultado, a gente já tinha benefício, mas com certeza foi assim, o maior no sentido, né, a publicação no New England simultânea, um estudo muito grande, 9.000 pacientes. Seguramente foi um grande estudo ali a ser apresentado. Eu acho que pelo andar da hora, vamos terminar. No final do mês, a gente atrasou um pouco essa reunião, porque era, né, uma semana na semana anterior, mas nós vamos manter a nossa reunião de maio. Nós ainda estamos vendo o que que a gente vai trazer, mas estão todos convidados e muito obrigada pela presença de todos aí. Obrigada, Edu. Obrigado, pessoal. Até mais, uma boa noite para todo mundo. Um abraço. Beijo, tchau, tchau.